Olá, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Nós daremos continuidade à nossa série de estudos sobre o culto solene. Que o Senhor assim possa nos abençoar através dessa ferramenta digital do YouTube e cada uma das pessoas que serão abençoadas por meio dela. Vamos então abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 50. Esse será o texto que eu usarei para nós iniciarmos o nosso estudo e darmos continuidade com relação ao assunto do culto solene e a importância e extrema relevância dele para os dias que vivemos. O Salmo de número 50 diz assim: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador. Aos seus redores braveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio dos sacrifícios. Esse salmo é um chamado de Deus à adoração ao seu povo, uma convocação para a santa aliança, para o culto solene, a lembrança de que Deus chama o seu povo para essa adoração. O Senhor convoca, como nós vimos no último estudo. Aqui o povo estava aos pés do Monte Sinai, no deserto. Deus estabelece a sua aliança e a maneira da qual ele deveria ser adorado. O povo viu ali a presença de Deus como um fogo que arde. O povo viu Deus sendo apresentado ali, Deus sendo representado ali. E assim então Deus chama o seu povo para adorá-lo e bendizê-lo. Essa é a base do culto solene. É a lembrança também, como vimos na semana passada, que o autor aos Hebreus vai dizer na sua carta, de que nós, no Novo Testamento, desfrutamos de um privilégio maior do que o povo do Antigo Testamento. Pois antes, só o sacerdote poderia entrar nos Santos dos Santos para adorar a Deus na presença dele, na Arca da Aliança. Agora nós sabemos que aquela arca era um tipo de Cristo e nós, no Novo Testamento, entramos com intrepidez na presença de Deus para adorar a Cristo, que é a arca verdadeira. Nós estamos diante do trono de Deus quando se reunimos como assembleia para adorar e bendizer ao nosso Deus. É isso que nós fazemos no Novo Testamento. E de fato, esse é o grande privilégio da igreja em nossos dias. Por isso a importância e a relevância de nós falarmos do culto solene. Eu gostaria de fazer uma breve introdução, lembrando dos reformadores, por exemplo. É óbvio que o grande ponto que iniciou a reforma foi a salvação pela graça. Lutero, como o primeiro dos reformadores, falou a respeito da necessidade da justificação contra as boas obras. Assim, o tema central de Lutero era a justificação e a salvação através da justiça de Cristo. Mas os reformadores que vieram após ele, como João Calvino, tinham uma outra ênfase, sendo essa a adoração verdadeira a Deus, que tem como alvo a sua glória. Assim, ao contrário de Lutero, que falava contra as boas obras, os reformadores depois deles falaram contra a idolatria. E esse foi o grande alvo da igreja reformada. Foi disso que ela falou em toda a reforma protestante. Foi por causa disso que eles removeram os santos, os postes ídolos da igreja, removeram os vitrais, o livro dos tolos, que eram livros utilizados com gravuras para que as pessoas pudessem aprender a respeito de Cristo e de sua obra. Tudo isso foi removido e no lugar foi colocado a palavra de Deus, pois Cristo é o Verbo encarnado, pois Cristo é a verbalização da mensagem de Deus.
Assim, então, o culto se tornou central em tudo aquilo que os reformadores faziam e se tornou o alvo de incessantes guerras, como aconteceu na Inglaterra. Guerras que tinham a ver com a maneira da qual a igreja deveria adorar o Deus vivo. E nós somos frutos disso. E nós devemos então entender que o culto não é algo circunstancial nem secundário em nossas vidas, mas ele é o alvo, é o princípio de tudo. O culto é central para nosso proceder. E nós precisamos entender isso. Precisamos entender que, inclusive, o alvo da igreja é vir adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Embora nós falamos sim da missão, e a missão é importante, mas quando nós falamos da missão, por exemplo, nós chamamos os homens de Deus de todas as terras, povos e línguas a virem adorar o Deus vivo. Haverá um dia que a missão irá se encerrar quando Deus retornar, mas a adoração não. A adoração permanecerá. E é por isso que é tão necessário nós falarmos do culto solene, meus amados. Eu vou falar aqui do culto solene no Antigo Testamento, e a base do meu estudo nesse dia vai ser o livro, um trecho do livro do puritano David Clarkson. David Clarkson foi pastor auxiliar de John Owen. Foi um puritano que atuou ali com John Owen e assumiu a igreja depois do seu falecimento. É um homem que escreveu um livro a respeito do culto público e a necessidade dele para a vida das pessoas, pois muitos estavam negligenciando o culto público e preferindo o culto privado. E ele então sentiu a necessidade de escrever sobre o assunto. Mas vamos lá então. O culto solene ele tem diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento, como deve ter ficado claro para os irmãos. Mas, seja no Novo ou no Antigo Testamento, a adoração pública sempre foi preferida e ela é sempre mais sublime do que a privada. Eu tenho falado muito e insistido que nós entendemos sim que existe um âmbito de culto que diz respeito à privacidade do homem de maneira individual, o culto individual, que é aquele que você faz no seu quarto, orando a Deus, lendo a palavra e meditando a respeito dela. Existe também o culto familiar, que envolve toda a família em casa, que também é um âmbito privado, porque só envolve as pessoas que estão ali na casa. Existe a assembleia solene, aquela que é a convocação de Deus para que seu povo venha e se reúna em seu nome. Ambas as coisas são importantes. Ou no fato é que o culto individual, o culto familiar e o culto público são importantes para a nossa vida. Mas um não deve ser preferido em detrimento do outro. E no nosso caso, o culto solene é essencial. Porque nós precisamos entender que se nós não adorarmos como assembleia reunida no culto público, dificilmente nós faremos isso, seja no âmbito familiar ou no âmbito individual. Por isso ele é tão necessário. No Antigo Testamento, o local do culto público era extremamente importante para nós. Seja o tabernáculo ou seja o templo. No tabernáculo, Deus estabeleceu um local ali. Havia regras, como eu enfatizei. O povo não poderia ultrapassar as portas da tenda e muito menos adentrar dentro do tabernáculo onde estava o Santo dos Santos, e nem o sacerdote poderia fazer isso, a não ser uma vez por ano o sumo sacerdote, um único sacerdote, poderia entrar no véu e descortinar, abrir as cortinas para entrar onde estava ali a arca do propiciatório. Mas o fato é que Deus fez isso e disse que todo aquele local ali era santo e consagrado para o nome de Deus. As coisas ali eram santas. Igualmente, quando Deus construiu o seu templo através de Salomão, isso permaneceu. O local ali era tido como santo e sagrado. É fato que no Novo Testamento o local não é mais importante. O local não é mais consagrado como santo a Deus. O que é importante agora passa a ser as pessoas,
porque é dito que nós somos agora o tabernáculo de Deus. Cristo é o verdadeiro Santos dos Santos, o verdadeiro tabernáculo. E ele veio até nós, como João diz ali no capítulo 1 do seu evangelho, que o Senhor Jesus tabernaculou entre os homens e andou entre nós cheio de graça e de verdade. Assim, então, Cristo habitou entre nós, pois toda aquela lei cerimonial apontava para Cristo, e agora Cristo é o verdadeiro tabernáculo, e ele diz agora que, uma vez ele subindo aos céus, através do Espírito Santo agora, nós seríamos o tabernáculo de Deus aqui na terra. Mas nós precisamos entender o seguinte: o templo e o tabernáculo foram estabelecidos para um uso santo também. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 12. Livro de Deuteronômio, capítulo 12, versos 13 e 14. Está escrito assim: guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos, ali oferecerás o teu holocausto e ali farás tudo o que ordeno. É importante nós nos lembrarmos que o povo de Deus não poderia adorar em qualquer lugar. Eles não poderiam simplesmente fazer um culto público e solene em qualquer lugar. Mas havia um local privado e ordenado para isso. Havia um local no qual eles deveriam ir lá e fazer o uso desse local como Deus estabeleceu. Eles não poderiam adorar de qualquer forma. Era necessário eles reunir neste local privado. No Novo Testamento, não existe mais essa exigência. Não existe mais a exigência de um local específico. Embora, como veremos, exige a exigência ainda do povo se reunir, independente do local. Pode ser num templo construído por mãos humanas? Pode ser. Pode ser no campo? Pode ser. Pode ser num parque? Não importa o local mais. Pode ser nas casas? Pode. O importante, nós veremos, é a reunião da assembleia. Pois a igreja agora são as pessoas. É por isso que nós dizemos que somos as pedras vivas que clamam onde Cristo é a pedra angular. O povo, então, uma vez reunido, se torna agora o tabernáculo. O povo reunido agora se torna o templo de maneira espiritual, mas é a reunião do povo que faz a igreja, como nós veremos. Sobre o Antigo Testamento, o templo e o tabernáculo faziam parte da adoração cerimonial. Agora, por meio da graça, o povo de Deus em Cristo entende que ambas as coisas, seja o tabernáculo e o templo, apontavam para Cristo. O povo ali no Antigo Testamento, através do tabernáculo e através do templo, recebia assim os benefícios pois aqueles meios que Deus ordenara eram meios de graça para eles. Ao verem o sacrifício sendo feito ali, ao verem os sacerdotes ali com as estolas, tudo aquilo ali apontava e lembrava eles daquilo que Deus havia prometido a eles. Era a lembrança de que Deus tinha estabelecido uma aliança, um pacto com eles. Mas todas aquelas coisas eram sombras daquilo que Cristo faria de maneira perfeita. Os ofícios ali, então, sacerdotal, eram tipos importantes para eles, meios de graça dados pelo Senhor, a fim de que eles fossem abençoados. Mas nós sabemos, então, que tudo isso era sombra daquilo que Cristo faria. Abra comigo em João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, verso 19. João 2,19 diz assim: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Cristo mostra que ele seria agora o verdadeiro santuário de Deus, o verdadeiro templo. Os sacerdotes não conseguiam entender, nem mesmo os fariseus, do que Cristo estava falando ali. Mas nós sabemos que Cristo estava falando dele mesmo,
que ele destruiria e reconstruiria aquele santuário, porque é ele a verdadeira habitação de Deus, pois é ele que revela todas as coisas que Deus quer revelar aos homens. E o templo e o tabernáculo eram apenas sombras disso. Agora em Cristo nós temos esta realidade sendo entregue aos homens. As ofertas que eram levadas ao templo eram mais aceitáveis diante de Deus no templo. Isso é fato no Antigo Testamento. O povo não poderia levar a oferta em qualquer lugar, como nós lemos em Deuteronômio. Eles não poderiam oferecer o seu culto em qualquer local, pois o lugar ali era agradável e aceitável a Deus. Mas em Cristo, sobre o Evangelho, isso se torna apenas sombras de uma realidade que é real em Cristo. No tempo do Evangelho, então, o coração é que deve ser considerado um lugar sagrado. É o coração do homem, como nós sabemos lá em João 4. Os adoradores de Cristo adorarão em espírito e em verdade. Significa que agora o coração deles será santificado e que a igreja se tornará a construção de pedras onde o Deus vivo habita. Olha só o que David Clarkson afirma a respeito disso. Consequentemente, parece que há uma diferença circunstancial entre a adoração pública de Deus sobre a lei e sobre o Evangelho. Mas isso não pode ser fundamentado para concluir que a adoração pública não deve ser preferida à privada, tanto sobre o Evangelho como sobre a lei, pois a diferença é apenas nas circunstâncias, o local de culto. A estas circunstâncias apenas cerimonial, uma santidade cerimonial, ao passo que todas as razões morais pelas quais o culto público deve ser preferido ao privado valem tanto sobre o Evangelho quanto sobre a lei. O que ele está dizendo para nós é, embora as diferenças são circunstanciais com relação ao local onde deveria ser prestado o culto. Agora, com relação à obrigatoriedade moral que Deus requer de nós, seja no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto mandamento, seja na convocação do povo para o culto solene, isso permanece para o povo de Deus no Novo Testamento. Não é à toa que o autor de Hebreus diz, não deixei-vos de vos congregar como é costume, antes que o dia venha. Ou seja, o culto solene continua a ser uma obrigação, pois ela é uma obrigação moral dada por Deus desde o princípio, dado a Adão no Éden e continuada através mesmo após a queda, como nós vemos no caso de Caim e Abel. Caim e Abel são um exemplo disso. Eles vão ali oferecer sacrifícios a Deus. Eles vão ali oferecer um culto a Deus. Deus se agrada do culto oferecido por Abel, pois é dito que ele entrega das primícias, da gordura e do sangue do seu animal, porque ele era um pastor. Mas ele não se agrada das ofertas de Caim. Quando o autor fala sobre gordura, ele está fazendo uma referência à lei cerimonial. Deus já havia estabelecido, mesmo ali no princípio, o tipo de culto que agradava a ele. E não foi isso que Caim entregou. O autor aos Hebreus ainda fala que Deus se agradou do sacrifício de Abel, pois ele fez de coração a necessidade de fé no sacrifício que é entregue a Deus. E não foi o que Caim fez. Por isso desagradou ao Senhor. Mas basta nós nos lembrarmos disso e entendermos que essas obrigações permanecem para nós hoje no Novo Testamento. Mas afinal de contas, então, o que é necessário para ter um culto público? O que é importante para nós termos o culto público? E eu gostaria de começar, então, a partir daqui, introduzir essas coisas e entendermos a importância de cada uma delas. 3 coisas são necessárias para o culto público. A primeira delas são as ordenanças. A oração, o louvor, a palavra lida e exposta ou pregada e a administração dos sacramentos. Nós falaremos bastante sobre as ordenanças nos próximos estudos.
Mas por ora você precisa entender que as ordenanças são o primeiro ponto necessário para o culto, pois elas são extremamente importantes, são as marcas da igreja verdadeira. A fiel pregação da palavra e a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia, no qual Deus ordenou. Isso faz parte do culto público e solene a Deus. Mas existe uma segunda coisa, então, que é necessária para que haja um culto público. E essa eu tenho falado bastante. É a necessidade de uma assembleia. Eu disse que a palavra igreja significa assembleia, reunião, congregação ali reunida. É por isso que Estevão, no seu sermão em Atos, diz que viu o povo de Deus era como a congregação de Deus no deserto. Eclesia é utilizada ali para se referir ao povo de Deus. Assim, a segunda coisa que é necessário para o culto público é a reunião do povo, uma congregação reunida ali por meio das ordenanças, da pregação da palavra. O povo não pode se reunir para fazer qualquer coisa. Ele não pode se reunir para fazer aquilo que ele acha que ele deve fazer, mas ele deve se reunir para fazer aquilo que Deus ordenou. A adoração de um, de dois, nós temos que entender que nós não podemos estabelecer um número mínimo ali para a adoração pública. Mas nós temos que entender, por exemplo, se existir apenas uma família, isso ainda é um âmbito privado. Então há uma necessidade de ter mais de uma família reunida ali para constituir um culto público e solene a Deus, feito no dia do Senhor, como Deus assim estabeleceu. E a última coisa, então, que é necessária para o culto público é a presença de um oficial. Nesse caso, aquele que é responsável pela administração das ordenanças, que tem a qualidade pública, que foi vocacionado para isso e abençoado por Deus e reconhecido pela igreja, designado pelo Senhor e chamado para ocupar essa tarefa dentro dessa igreja. Nós sabemos que isso diz respeito ao presbítero, ou de maneira especial ao presbítero docente, como nós chamamos no sistema presbiteriano, o pastor, o ministro da palavra, aquele que se afadiga no ensino, aquele que é chamado para pregar a palavra de Deus. E com isso é o ministro da palavra e dos sacramentos, porque aquele que prega a palavra é ele que deve administrar os sacramentos. Pois nós veremos que os sacramentos são inseparavelmente da pregação da palavra. Para que eles sejam administrados de maneira adequada, é necessário que eles sejam acompanhados da fiel exposição e pregação da palavra de Deus. Então, recapitulando aqui, as três coisas que devem existir para que o culto público aconteça as ordenanças, a assembleia reunida e um oficial para Deus estabeleça isso. Mas eu gostaria então de terminar esse estudo falando o porquê o culto público é mais excelente do que o privado. E a primeira coisa que eu queria ressaltar então, o porquê o culto público é mais excelente do que o privado, como David Clarkson nos apresenta, é que o Senhor é mais glorificado pela adoração pública do que pela privada. Isso é óbvio, porque o povo de Deus está ali reunido. Toda a família de Deus está ali de maneira pública e visível para todos os homens, como uma Assembleia de Deus, exaltando a Deus. É por isso que David Clarkson diz o seguinte: Deus então é glorificado por nós quando reconhecemos que Ele é glorioso, e Ele é mais glorificado quando esse reconhecimento é mais público. Então, quando o povo está ali reunido, e quando o povo está ali fazendo isso com temor e tremor diante de Deus, sabendo quem Deus é, isso é mais gratificante para o Senhor, porque é o povo dele fazendo isso de maneira visível a todos os homens. É a igreja reunida ali como cidade em cima do monte, mostrando a glória de Deus através da sua adoração. É como a igreja evidenciando a luz de Cristo no meio deles. Isso é mais visível quando o povo está reunido.
Abra comigo a sua Bíblia rapidamente em Malaquias, no livro de Malaquias, no capítulo 1. Perdão, Malaquias não, Miqueias. Abra sua Bíblia lá. Não, é Malaquias mesmo. Malaquias capítulo 1, verso de 6 ao 14. Está escrito assim: O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: Ó sacerdotes, desprezai o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que temos havido profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazer o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai ao favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Eu vou parar aqui, você pode ler até o verso 14. O ponto é que Deus está acusando os seus sacerdotes de oferecer ofertas da qual ele não ordenou. Ofertas com defeitos, animais cegos. Deus não havia ordenado isso. Deus havia ordenado o melhor animal. E Deus vai perguntar para eles: vocês acham que o governador ou um rei aceitaria isso? Quem dirá eu que sou o Senhor? Portanto, quando nós estamos reunidos em assembleia pública, nós temos que entender que devemos fazer o melhor para Deus. Devemos entregar o nosso melhor para Deus. Não é isso que o povo de Deus faz no dia do Senhor? O dia do Senhor é o primeiro dia da semana. É a primícia nossa para Deus. Nós iniciamos a nossa semana na presença do Deus vivo e verdadeiro através de Cristo. E temos que fazer isso com zelo, para que nós não profanemos o seu nome, para que nós não quebremos o seu mandamento do dia do Senhor, para que nós adoremos ele de maneira verdadeira. Deus disse que jogaria e arrancaria fora os sacerdotes que não fizessem assim. Nos lembremos agora que nós somos o sacerdócio de Deus. Todos nós oferecemos culto como sacerdotes a ele. É por isso que no Novo Testamento é terrível estar diante de Deus, porque ele ainda continua a ser fogo consumidor, como nós lemos no Salmo e como nós lemos no estudo passado em Hebreus. Nós precisamos entender também que nós somos participantes como o povo remido na adoração pública ao Deus vivo no Novo Testamento. Nós somos o povo de Deus ali que está reunido na presença de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, apenas o verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Veja o que Paulo está dizendo ali, que no dia final nós seremos o seu povo remido, os seus santos reunidos ali, glorificando e exaltando o seu nome, e Deus vai vir então, Cristo virá para ser exaltado no meio do seu povo. E é isso que nós fazemos no dia do Senhor. Nós exaltamos a Deus e a Cristo. Exaltamos quem Ele é. E é por isso que o culto público é mais sublime nisso. Porque Cristo é mais exaltado. A segunda coisa do porquê o culto público é mais preferível do que o privado, porque há mais a presença do Senhor na adoração pública do que na privada.
Quando o povo está reunido ali, nós vemos a presença de Deus como o povo viu no deserto, diante do Sinai. Deus está ali no meio deles, atuando no meio de nós. Nós vemos isso de maneira visível em cada um dos irmãos e sentimos que Deus está ali diante de nós. É por isso que nós fazemos isso com temor, por isso que há seriedade no povo de Deus em adorar. Eis aí uma grande coisa, às vezes, críticas a nós presbiterianos, pois parece que o nosso culto é muito sério. Mas é porque nós fazemos isso com temor diante de Deus. Não são as pessoas ali que estão sendo adoradas, é o Deus vivo que está na nossa presença ali. E isso deve sim causar temor no nosso coração. É um momento de solenidade na presença de Deus. Deus está presente no seu povo por meio das suas ordenanças. Cristo está falando à igreja por meio da sua palavra. A voz de Deus está sendo ouvida ali de maneira especial e mais eficaz e constante e íntima do que nós podemos desfrutar em qualquer momento da nossa semana. É isso que está acontecendo ali quando Deus está falando por meio da sua palavra. É por isso que o culto é um diálogo entre o povo de Deus e o próprio Deus. Deus chama e convoca o seu povo à adoração e nós respondemos a Ele. Nós nos colocamos diante dEle, nós adoramos Ele através das canções, através da oração, através da confissão dos nossos pecados, através da intercessão, colocando diante deles aquilo que necessitamos e também através do nosso ouvir da palavra de Deus. Nós sabemos que é Deus que está falando conosco ali de maneira íntima. Quando o povo de Deus se reúne, então, Deus está no meio deles. Olha, isso é dito para nós lá em 2 Coríntios, no capítulo 6. Abra comigo sua Bíblia rapidamente lá em 2 Coríntios, no capítulo 6. Está escrito lá nos versos de 16 em diante. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque não somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse? Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Olha o que Paulo está falando aos coríntios. Nós somos a Assembleia reunida, o povo de Deus. O culto solene é o povo ali reunido e nós devemos fazer isso de maneira santa, santificando as nossas vidas, não apresentando coisas impuras ao Senhor, mas pelo contrário, entendendo que temos que fazer isso com temor diante dele. David Clarkson, a respeito disso, diz o seguinte: consequentemente, quando a adoração pública a Deus é retirada de um povo, então Deus se retira. Sua presença se foi, da mesma forma que quando a arca foi tirada dos israelitas e gritaram, a glória se foi. E por quê? Senão porque o Senhor, que é a glória do seu povo, havia ido embora? As ordenanças públicas são o sinal e o testemunho da presença de Deus, e o uso delas ele manifesta a sua presença de uma maneira especial. Assim, quando nós somos impedidos de adorar a Deus de maneira pública, é como se Deus se retirasse da nossa presença. Porque nós somos privados das ordenanças de Deus para nós. Nós somos privados de ouvir a palavra de Deus, da qual Deus fala de maneira especial por meio da pregação. Nós somos privados dos sacramentos, de se assentar à mesa de Cristo, que é alimento espiritual para as nossas vidas, que nos edifica. Nós somos privados da oração do povo de Deus como um meio de graça para nós. É óbvio que nós podemos fazer isso de maneira privada e Deus não deixa de ser o nosso Deus na nossa casa. Mas isso não
não é sentido em nosso meio de maneira tão especial quanto é no culto público. Embora Deus permaneça com o seu povo de maneira privada, muitas vezes as suas manifestações não são vistas. Como eu disse, a gente não participa da ceia de maneira privada, somente no culto público. David Clarkson afirma ainda: a presença de Deus que é desfrutada em privado é senão um ribeiro. Em público se torna um rio que alegra a cidade de Deus. O Senhor tem um prato para cada alma particular que verdadeiramente o serve. Mas quando muitos se encontram, há uma variedade, há uma confluência, um banquete infinito. A presença do Senhor na adoração pública torna uma festa espiritual. Assim é expressa em Isaías capítulo 25, no verso 6. Se você vê mais da presença de Deus na adoração pública, logo a adoração pública deve ser preferida à privada. Nós entendemos que na presença de Deus, na adoração pública, nós temos um banquete do nosso Senhor. Deus está nos servindo ali e toda a sua família da fé, o seu povo está reunido ali e ele está manifestando a sua glória de maneira mais visível. É óbvio que isso acontece no culto privado, mas o culto privado é apenas um riacho, um afluente. No culto público nós temos um rio, um mar das delícias de Deus sendo dadas a nós. No culto público as manifestações de Deus são mais claras a nós. E eu gostaria de encerrar o nosso estudo com isso. Ali nós vemos a presença de Cristo sendo apresentada ao povo de Deus. Cristo é revelado na Assembleia. Ele é vestido como sacerdotes, como é dito lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 13. Ele está com suas estolas sacerdotal. Nós vemos ele como um grande sacerdote, como a fonte dos nossos prazeres. Ele está cingido na altura do peito com a cinta dourada. Esse é o traje do conquistador. Ali nós vemos então Cristo sendo apresentado a nós como vitorioso sobre todos os seus inimigos. Ali nós vemos Cristo com os cabelos brancos como a lã, pois isso apresenta que ele é o Deus eterno. A brancura é um símbolo disso. Nós nos lembramos ali que ele é chamado ancião de dias. Nós vemos os seus olhos de fogo e lembramos ali da sua onisciência, que é vista em seus olhos. A chama se espalha nas escuridões e consome e penetra aquilo que está escondido aos olhos humanos. Ali nós temos Cristo sendo apresentado a nós com seus pés de latão fino. Aqui está, então, aquele que é chamado para esmagar todos os opositores. A sua glória e a felicidade fazem parte do seu povo e nós não podemos mais resistir a ele. Nós somos vasos de barro que não pode suportar a força do latão. Sua voz é como o som de muitas águas. Aqui a sua voz é mais alta e poderosa na Assembleia dos Santos. Ali nós desfrutamos então da presença de Cristo, que na sua mão direita tem as 7 estrelas. Pois nós somos lembrados da providência, do seu cuidado, de ele ser um mensageiro, o ministro da palavra que fala por meio do seu servo ali e das suas ordenanças públicas. Ali nós somos segurados por sua mão direita, que evidencia a sua justiça ao mundo e contra as trevas e que pode arrancar todos os homens ímpios dali. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, que é a sua palavra pregada publicamente, mais afiada do que uma espada, como o autor de Hebreus diz, pronta e dispostas a perfurar o coração e prescrutar a alma dos homens aqui na terra. Cristo é o nosso conquistador, ele destrói a oposição. O seu semblante é como um sol que brilha em nossas faces no culto público. Ali nós vemos a sua força e a sua glória. Assim nós entendemos e nos deleitamos nele. Nós somos aqueles cujos olhos contemplam a glória de Cristo no meio da assembleia do seu povo.
Nenhuma representação é tão clara a nós quanto a majestade de Cristo, que é visto por meio das ordenanças e no meio do culto que nós prestamos a Ele. Portanto, meus amados, que Deus nos abençoe, que nós entendemos que Cristo é revelado a nós no meio do seu culto solene, e que assim possamos descansar nisso. E nós possamos almejar o dia que nós nos reuniremos novamente na presença de Deus, como assembleia pública, para ver a glória e a majestade do nosso Senhor. Que Deus vos abençoe e que o Senhor continue a te sustentar neste momento. Um forte abraço e fique com Deus.